e a importância do papel do Ministério da Defesa enquanto ministério articulador do conjunto das Forças Armadas, ministro. Eu fui ministro de Estado por 2 vezes, fui ministro da Coordenação Política do governo do presidente Lula, fui ministro da Saúde e sei do papel dessa instituição, sei da importância dessa instituição. E quero aqui fazer um apelo ao senhor, ministro. O senhor, como disse, o senhor chegou há 2 meses no Ministério da Defesa. Estamos tratando aqui de compras que aconteceram em 2020 e 2021. O senhor não era ministro. O senhor também disse que o conjunto de explicações são feitas pela área técnica. Eu fiz um requerimento de informações ao Ministério da Defesa, recebi respostas absolutamente inconsistentes. Quero fazer um apelo aqui ao senhor, ministro da Defesa, que honra as Forças Armadas. Não titubeie, ministro. Nós estamos diante de um grande escândalo de mau uso da verba pública, seja da estrutura do orçamento dos serviços de saúde militares, ou seja também dos recursos pegos ali, né, pelos militares, os pensionistas, da má utilização dos recursos. O que nós esperamos do senhor é exatamente isso que o senhor falou, que qualquer evidência de escândalo tem que ter apuração, órgãos de controle, medidas de controle, e nós queremos saber, como a primeira pergunta, que medidas de controle já foram tomadas, que apurações serão tomadas, se os responsáveis, na evidência desse escândalo de uma verdadeira farra dos recursos do Orçamento Geral da União e dos recursos que são depositados por trabalhadores militares e pensionistas, para o afastamento dos responsáveis. O senhor, como disse, assumiu há 2 meses, não é responsável pela compra que foi feita em 2020, nem pela compra de 2021, nem dos protocolos, da ausência de protocolos de controle anteriores, mas o senhor é responsável, a partir do momento que assume, diante de um escândalo como esse, de ser severo na apuração. O deputado Elias, que me antecedeu, já fez as perguntas sobre a parceria de desenvolvimento produtivo de produção desse medicamento genérico pelas Forças Armadas. Essa parceria foi construída há mais de 10 anos, quando ainda existia a patente dessa medicação. Hoje, como foi dito aqui pelo deputado Elias Vaz, não faz o menor sentido se pagar esse valor para uma transferência de tecnologia de um medicamento que já tem o genérico, já perdeu a patente. Suspenda essa parceria de desenvolvimento produtivo, ministro. Suspenda essa parceria com a MS, porque ela perdeu o sentido. O tempo de patente já expirou. Se for mantida, são recursos públicos do Orçamento Geral da União sendo mal utilizados, e a gente não espera isso das Forças Armadas. Segunda pergunta, ministro. Eu fiz um requerimento de informação: quantos pacientes foram tratados e por quais doenças com essa compra de 35 mil comprimidos de Viagra? Porque é o nome genérico, mas na composição do Viagra, 25 miligramas ou 50 miligramas do comprimido. Não é na composição para tratamento de hipertensão arterial pulmonar. O protocolo da Conitec, como o senhor falou, na Rename, Relação Nacional de Medicamentos, todos os protocolos médicos, eu quero ver qual médico vai ter coragem de dizer que está errado isso. O uso para hipertensão pulmonar são doses de 60 miligramas por dia, em 3 doses de 20 miligramas cada. Quando o SUS compra esse princípio ativo para tratar a hipertensão pulmonar, compra da dose de 20 miligramas do comprimido. Quando o senhor for ver na lista da Rename, que o senhor citou, está escrito ali: hipertensão pulmonar, comprimido de 20 miligramas. Todos os protocolos nacionais e internacionais estabelecem que esse tratamento são com comprimidos de 20 miligramas, para dar 60 miligramas ou a dose máxima de 240, que não é recomendada.
Qual matemática que está sendo feita para transformar comprimido de 25 miligramas, que 3 doses daria 75, em 60 miligramas? O que está sendo feito? Um mau uso do recurso público na compra e também um mau uso da medicação, colocando em risco a vida dos militares nesse serviço, nesses hospitais? Foi indicado aqui na resposta uma certa distribuição de pacientes, dizendo que tem 43 pacientes na Marinha, 181 pacientes no Exército, 1 paciente na Aeronáutica. Sabe o que eu não entendi, ministro? Se são 43 pacientes na Marinha, por que a Marinha recebeu 28 mil dos 35 mil comprimidos, ministro? Se são 181 pacientes no Exército, quase 5 vezes mais do que os pacientes que estão na Marinha, por que o Exército recebeu ou comprou 5 mil comprimidos? Quase 6 vezes menos do que foi distribuído para a Marinha. Se é 1 paciente na Aeronáutica, por que a Aeronáutica recebeu 2 mil comprimidos? Quando a gente junta Exército e Aeronáutica, o todo dá 7 mil comprimidos, dos 35. E são exatamente esses dois que têm o maior número de pacientes. Qual esquema terapêutico foi utilizado, ministro? O senhor não é obrigado a saber. O senhor não é obrigado a saber. Mas apure isso, ministro. Apure. Não faz sentido nenhum uma doença que o protocolo, a Rename, a Conitec, diz que a utilização é de 60 miligramas por dia, 3 comprimidos de 20, as Forças Armadas comprar comprimidos de 25 e 50 miligramas. Ah, mas podem dizer o seguinte, não, no caso da síndrome de Renault, pode ser utilizado doses de 25 a 50 miligramas. Eu quero saber quantos dos pacientes que foram citados são de síndrome de Renault, ministro. O senhor também não precisava, mas vou reiterar, eu pedi já isso no meu requerimento de informação, essa informação não veio. Uma outra pergunta, eu perguntei quais são os especialistas que receitam essa medicação. Essa não é medicação normal, de uso nas unidades básicas de saúde, a própria Rename, a Conitec que o senhor citou, estabelece claramente que um conjunto de especialistas devem ser responsáveis pela prescrição. E foi respondido, no meu requerimento, uma série de especialistas, inclusive especialidades que não têm qualquer relação, seja com a hipertensão arterial pulmonar, seja com a síndrome de Renault. Gineco-obstetrícia, por exemplo. Infectologia, eu sou infectologista, ministro. Sou médico, infectologista, tenho o modelo de ser médico pela Unicamp, infectologista pela Universidade de São Paulo, coordenei o núcleo de medicina tropical, continuo atuando como médico infectologista, viu, querido deputado Zé Rocha? Eu sou deputado, mas toda sexta-feira estou atendendo junto com os alunos, se o senhor quiser pode me acompanhar. Sou doutor em saúde coletiva. Por que o infectologista prescreve medicação para síndrome de Renault e para hipertensão arterial pulmonar? Me impressionou também ter pediatra, ministro. Por que pediatra? O senhor deve ter olhado isso, o senhor não tem responsabilidade disso, mas desconfie. Qual a justificativa para um pediatra prescrever essa medicação? Medicação que, inclusive, pela Anvisa, pelo FDA, é contraindicado para ser utilizada em pessoas com menos de 18 anos. Tem uma exceção. São protocolos para hipertensão arterial pulmonar de 1 a 17 anos, que a dose qual que é? 10 miligramas. Como que esse pediatra pegou um comprimido de 25 ou de 50 e transformou em 10? A compra feita pelas Forças Armadas, utilizando o recurso público e dos pensionistas, está estimulando uma prática errada no cuidado às pessoas e na assistência farmacêutica, que é pegar um comprimido de 25 e tentar dividir em 3 para fazer 10 para as crianças? Ou de 25 e dividir um pedaço para fazer 20 miligramas e dar 3 doses de 60? Algo está muito estranho, não só naquilo que saiu, não só nos dados trazidos e nas respostas que foram trazidas pelo Ministério da Defesa do requerimento que fiz,
E o senhor, ministro, estou sugerindo, seja rigoroso. Haja rapidamente incorporando um mecanismo rápido de controle e investigação. Alguém ganhou algo que não deveria ganhar na compra de 2020 e 2021. Está escancarado aqui. E as justificativas trazidas não respondem a essas perguntas. E por último, ministro, me impressionou muito o fato de ser dito que não existe qualquer tipo de controle dessas receitas. Ou seja, um medicamento como esse, que pode ser desvirtuado a utilização dentro do hospital, não é cumprida a recomendação que se dá no Sistema Único de Saúde e outros para ter o controle. Quem é o médico que está prescrevendo? Vamos ver quem são os médicos que estão prescrevendo. Às vezes eu até pedi isso, viu, Elias? Eu não pedi nenhum paciente, nem o nome, mas eu quero saber quem são os médicos que estão prescrevendo. Às vezes a gente vai ver que um médico só prescreveu para muita gente. Qual é o controle? Tem que ter controle, ministro, encerrando meu tempo aqui. Espero do senhor essa apuração.